Bem, amigos da Rede Peão, bora que bora para nossa terceira revisão 2026. Está passando rápido, hein? Essa revisão também vai ser. Olha só, considere as frases seguintes. Num trampolim, o mergulhador aplica a força dirigida para baixo, envergando, simultaneamente é lançado para riba, para cima. O que é isso? É a terceira lei, ok? Certa lei justifica o uso de cinto de segurança nos veículos. Isso já foi dito em sala de aula. Se você usa cinto de segurança é porque se o carro, Deus o livre, bater, colidir, você não é arremessado para frente, você tende a manter o seu movimento para frente. Essa é a primeira lei de Newton, é a lei da inércia. Então, primeira lei, beleza? E há uma proporcionalidade entre a força e a aceleração. Existe mesmo. A força resultante não é boa, ela é má. Isso aqui é nada mais, nada menos que a segunda lei com letra maiúscula, Emanuel Lessa. As leis de Newton são: primeira lei, A se relaciona com quem? Com o 2. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, B se relaciona com o 3. E for the last, C se relaciona com quem? Terceira lei está com Uno. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, C1, 2B3, A2, é letra E de Emanuel Lessa. Portanto, primeira questão, então, já fui, tchau. Agora olha que figura tosca. A figura abaixo mostra um homem caindo do cavalo, quando este dá uma súbita arrancada, este cavalo, né? Essa situação pode ser explicada por que princípio? Se o cavalo avança, a tendência natural do cara é ficar donde estás. Isso significa inércia, tendência de permanecer parado, caso esteja parado, ou em movimento retilíneo uniforme, caso esteja em movimento. Ok? Tudo bem? Segunda questão foi para conta. Bora! Terceira questão. Um móvel em movimento retilíneo tem velocidade escalar variando com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. Beleza. Velocidade, tempo. Nós já combinamos isso. Primeira coisa que você olha quando pega um gráfico é ver do que ele fala. Nesse caso está falando de velocidade. Está mostrando que inicialmente a velocidade está permanecendo constante, ok? Se está permanecendo constante, trata-se de um movimento uniforme. Depois ela começa a diminuir e diminuir linearmente. Significa que a velocidade varia. Amor da minha vida, se a velocidade varia e varia regularmente, isso é movimento uniformemente variado. Já é? Mas não é isso que ele pede. Ele fala o seguinte: com base no gráfico, pede-se calcular a velocidade média entre 0 e 40. Letra A, então, ele quer a benedita velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Amor da minha vida, se ele pede a velocidade média entre 0 e 40, é porque o tempo vale 40. E qual é o deslocamento? O deslocamento, como nós combinamos, ele é numericamente igual à área embaixo da curva. Você está vendo? Está vendo aqui que há um trapézio? É esse trapézio aqui que vai te servir como base para o cálculo do deslocamento. É a área do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Esse deslocamento vai ser essa base enorme que vale 40. Cuidado agora. Base menor. A base menor é de 0 a 10, tá vendo? 0 a 10, just, apenas de 0 a 10. Então é 10. A altura vale 30, tudo isso sobre 2. Já é 40 mais 10, 50 vezes 30.500, 750. 750 divididos por 40. Sei quanto dá isso não. Eu sei que é 75 por 4. Dá 17 blau. Ah, não vou fazer de cabeça não. Deixa-me ver. 75 dividido por 4. 18,75. A velocidade média, então, é igual a 18,75 metros por segundo. Belezura? Foi? Letra A já foi para conta. Deixa eu ver se eu acertei aqui. 50 vezes 15, é isso mesmo. Tá certo. Essa é a resposta. Letra B. Classificação para o movimento entre 10 e 40. Moleque, entre 10 e 40, a velocidade é positiva. Isso mostra que se trata de um movimento progressivo. Beleza. Agora, lembra que a gente classificou quanto acelerado e retardado, vetorialmente falando?
Quando é acelerado, aceleração e velocidade têm o mesmo sentido, o mesmo sinal, portanto. Ok? E quando é retardado, sem frasezinha, sem lembrar nada, nem ninguém, quando é retardado, eles apresentam sinais opostos. O que eu vejo aqui? Eu vejo que a velocidade é de fato positiva. Porém, é uma reta decrescente. Se é uma reta decrescente, a aceleração é negativa. Isso me dá um movimento retardado. Beleza? Essa é a classificação, então ele é progressivo e ele é retardado ao mesmo tempo. Na letra C, de cachorrão, ele pede a aceleração média entre 10 e 40. A aceleração média, ela é ΔV sobre ΔT. A aceleração média vai ser, cuidado, velocidade final, menos a velocidade inicial sobre tempo. A velocidade final, ela vai ser zero, repara, 0, 0, 0, menos a velocidade inicial, parte aqui de cima, parte do 30. 30. Em quanto tempo? Deixa eu ver. De 10 a 40. De 10 a 40, isso vai dar 30 segundos. O que vai me dar uma aceleração média igual a menos 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Foi? E agora, por último, a equação que exprime a velocidade do móvel em função do tempo entre 10 e 40. Cuidado! Entre 10 e 40 trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a equação da velocidade é vovô e vovó que ainda trabalham. Deixe-me ver uma coisa. A velocidade vai ser igual. Velocidade inicial partiu do 30, tá vendo? 30. E a aceleração nós calculamos, é menos 1 vezes t. Então, a equação ela é 30 menos t. Equação que exprime a velocidade do móvel em função do tempo. Belezura? Tudo bem? Mais uma questão para conta. Bora que bora. Próxima questão. Questão de número 4. Ué, pedi a 4. Tá aqui. Dado o gráfico abaixo, que descreve o movimento de uma partícula, determine a posição da partícula no instante t igual a zero. Cuidado agora. O gráfico é de posição. O tempo valendo zero, a posição é 10. Eu digo então que o S0 é igual a 10 metros. A velocidade da partícula, moleque! Na letra B, você pode perfeitamente calcular a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Agora, cuidado com uma coisa. Não vai calcular o deslocamento através da área, não. Por quê? Esse gráfico é posição-tempo e não velocidade-tempo. Então, essa área aqui não vai te dar absolutamente nada. A área que te dá o deslocamento, isso aqui é nada. A área que te dá o deslocamento é a área embaixo do gráfico, velocidade-tempo. Isso aqui não te dá nada. Mas, Lessa, como é que eu vou calcular o deslocamento? Ué, o cara sai de 10 e vai até 50, ele andou quanto? Ele andou 50 menos 10. Em quanto tempo? Em 10 segundos. O que vai me dar uma velocidade média igual a 40 sobre 10. O que dá uma velocidade média igual a 4 metros por segundo. E agora a função horária do movimento. Moleque, função horária do movimento. Ele está falando de posição. Esse gráfico é de movimento uniforme, porque é reta. Esse movimento é uniforme por se tratar de uma reta na posição do móvel. Então, ele está falando da equação S igual a S0 mais VT, a equação sorvete, portanto. Se você reparar, já está tudo aqui gratuito para tu. S0 é a posição inicial e vale 10. V é a velocidade do móvel, e a velocidade do móvel nós calculamos, vale 4 vezes o t. Essa é a equação. Lembre-se, quando eu pedir a função horária, não resolve, não resolve. Deixe indicado, se for equação de posição, determine S0 e determine V. E apenas jogue na equação e deixe ela da forma que está, sem resolver absolutamente nada. Beleza? Tudo bem? Foi? Segue o baile. Próxima questão. Questão de número 5. Fala o seguinte. A figura abaixo ilustra o gráfico velocidade por tempo do movimento de uma partícula. Olha só. Velocidade em função do tempo. Beleza? É lógico que esta área dar-me-ia o deslocamento. Esta área dar-me-ia o deslocamento. Mas olha o que ele pede. Qual das equações abaixo pode representar como varia a posição babor
Ele dá um gráfico de velocidade e pede equação de posição. O que que eu faço da minha vida? Moleque, deixa eu ver uma coisa. Essa velocidade, ela está variando? Ela está variando. Ela está variando linearmente? Está variando linearmente. Então, trata-se de um movimento uniformemente variado. Se ele quer a equação de posição, não é mais sorvete, é sorvetão. S0, V0 vezes T, mais A, T ao quadrado, sobre 2. Deixa eu ver uma coisa. Todas as equações aqui estão sem termo independente. Lessa, não entendi. Repete. Não. Vou por outro caminho. Velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial da partícula? Velocidade inicial. A velocidade inicial da partícula é 2. Quanto vale a aceleração média dessa partícula, que é ΔV sobre ΔT? Esta aceleração média vai ser velocidade variando de 2 até 8. Isso te dá um ΔV igual a 6 metros por segundo. Então, ΔV vale 6. Em quanto tempo isso acontece? Em 3 segundos, tá vendo? No intervalo de tempo de 3 segundos. Então, o tempo vale 3. O que me dá uma aceleração média de 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu pego isso e jogo lá na equação, olha como é que vai ficar. O S é igual ao S0, que eu não sei. Deixa eu ver isso. Tá. A velocidade vale 2t e a aceleração vale 2 sobre 2, vai ficar t ao quadrado. Quem mais se parece com essa equação? Vai ser 2t mais t ao quadrado, letra B, portanto. Lessa, e o S0? Provavelmente esse móvel partiu da origem, então não influi nem contribui, não afeta o nosso resultado. E não há nada mais parecido com 2t mais t ao quadrado. Ele só inverteu a parada. Ele colocou assim, ó, t ao quadrado mais 2t mais S0. E acabou aqui. Provavelmente o S0 é zero. Beleza? Então marco letra B e já posso passar para a próxima questão. Questão 3. Ao longo de uma estrada retilínea, um automóvel trafega durante certo intervalo de tempo. Eu já fiz essa questão. Desculpa. Variando sua velocidade v linearmente em função do tempo t, como representado no gráfico. Velocidade, tempo. Deixa eu ver, a velocidade está variando. Se essa velocidade está variando linearmente, trata-se de um movimento uniformemente variado. Ele não pede isso. Ele pede que você determine em metros o espaço percorrido pelo móvel. Nós já combinamos. O ΔS ele é numericamente igual à área. Qual área? A área embaixo da curva. Que figura é essa? Essa figura é um trapézio. Ele está de lado. Olha a base maior, olha a base menor. E olha aqui a altura, ok? É um trapézio de lado. Então, o deslocamento vai ser base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Esse deslocamento vai ser igual. Base maior é 24. Base menor é igual a 4. A altura é 15. Tudo isso sobre 2. Fazendo a conta, esse ΔS vai ser 24 mais 4, 28, vezes 15 sobre 2. Ou, simplificando, esse ΔS vai ser igual a 14 vezes 15. Isso aqui eu acho que dá 205. 14 vezes 15, 210. Errei. 210. Esse deslocamento é igual a 210 metros. Se ele pedisse velocidade média, você teria duas maneiras de fazer. Ou pega o deslocamento que tu achou e divide pelo tempo 15, ou então você fala que como é um movimento uniformemente variado, a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Ou seja, a velocidade média é V1 mais V2 sobre 2. V1 mais V2 sobre 2. A velocidade média vai ser V1 é 4, V2 é 24, sobre 2. 28 sobre 2, a velocidade média vai dar 14, que é a mesma coisa que aplicar ΔS sobre ΔT,
que é 210 divididos por 15, que é o tempo total. Essa velocidade média também daria 14 metros por segundo, beleza? Então, a resposta da questão está aqui, ó, 210, porque ele pede apenas o deslocamento, ok? Tudo bem? Próxima questão, portanto, deixa eu ver. Próxima questão, questão de movimento circular uniforme. E já vai aí a metade da lista, meu amigo. Olha isso. Uma pista de patinação no gelo, de formato circular, foi construída de modo que, localizada em seu centro, há um pilar de sustentação do teto. Dois patinadores, P1 e P2, resolvem patinar em trajetórias circulares em torno do pilar, de tal forma que um não consegue enxergar o outro. A figura abaixo ilustra, por meio de uma vista superior, a situação descrita. Repare, eles não conseguem enxergar um ao outro porque tem um poste na frente. Ah, mas e se esse cara vier para cá? P1 estiver aqui, o P2 certamente vai estar lá do outro lado, também alinhado com o poste P1 e P2. A que conclusão você chega a partir desse momento? Estão girando juntos. Como assim? Eles estão dando o mesmo número de voltas ao mesmo tempo. Então eles apresentam o mesmo período. O período 1 é igual ao período 2. Se o período é o inverso da frequência, então a frequência 1 também é igual à frequência 2. E lhe digo mais, eles estão percorrendo ângulos iguais em intervalos de tempo também iguais. Isso leva a crer que a velocidade angular do 1 é igual à velocidade angular do 2. Belezura? Tudo bem? Segue o baile. Sabendo que os módulos das velocidades dos patinadores P1 e P2 são respectivamente 5 e 2, assinale a opção que apresenta o valor correto da razão entre o raio da trajetória de P2 e o raio da trajetória de P1. Essas velocidades, como estão expressas em metros por segundo, elas são velocidades lineares. Por quê? Porque a velocidade angular ela é expressa em radiano por segundo. Linear não, metro por segundo, centímetro por segundo, distância por tempo. Mas a angular, ela te dá a unidade radiano por segundo. Beleza? Foi? Maneiro. Como é que eu acho a razão entre esses raios? Eu sei lá da cinemática angular que quero ver mãozinha rebolar. Qualquer velocidade angular é V sobre R. Passa o R para o outro lado dividindo para você ver, para você ver, para você ver, V sobre R. Então, qualquer velocidade angular, ela vai ser V sobre R, beleza? Se você afirmou aqui que o ômega 1 é igual ao ômega 2, então V1 sobre R1 é igual a V2 sobre o R2. Quem é o V1? V1 é 5. Quem é o R1? I don't know. Quem é o V2? O V2 vale 2. E quem é o R2? Não sei. Ele quer a razão 2, 1. Raio 2 sobre o raio 1. Vou fazer uma troca aqui, ó. Vou jogar o R2 lá para cima e vou jogar o 5 aqui para baixo. Vai ficar R2 sobre R1 é igual a 2 sobre 5. E eu paro por aqui. Pronto, fechou. Essa é a razão entre os raios. Ok? Tudo bem? Foi? 7 já foi para conta. Bora mais uma. Ainda de movimento circular uniforme. Acho que existem 3 questões de movimento circular uniforme. Vamos embora lá. A figura mostra um sistema de engrenagem com 3 discos acoplados, cada um girando em torno de um eixo fixo. Os dentes dos discos são de mesmo tamanho e o número deles ao longo de sua circunferência é o seguinte: x 30 dentes, y 10 dentes, z 30 dentes. Esses caras são proporcionais aos raios, então de cara eu já sei quem tem maior raio. O maior raio quem tem é o grandão RZ. E quem é o piquititinho? É o RY, porque ele tem menos dentes que os outros. Se o disco X dá 12 voltas, o disco Z dá quanto? Se o disco X dá 12 voltas, o disco Z dá quanto? Lembre-se do Rafa. R de A, F de A é igual a R de B
F de B. Nesse caso, personalizando, o R de X, o F de X, ele é igual ao R de Y, F de Y, que é igual ao R de Z. Eita, volta. Ixi, peraí. O R de Z vezes o F de Z. Pausei o vídeo. Eu vou direto ao que me interessa. Ele quer comparar x com z. Então, eu vou falar que o Rx vezes Fx é igual ao Rz vezes o F de z. Ok? O raio de x ele é proporcional ao número de dentes. 30. O F de x ele quer que seja 12 voltas. Mas, Léo, se isso não é frequência, tudo bem. Mas e se esse número de voltas acontecer a cada segundo? Se forem 12 voltas por segundo, isso é uma frequência. Então eu posso colocar o número de voltas como sendo proporcional à frequência, vai ser 12. Isso é igual ao raio de Z, que é proporcional ao número de dentes, que é 40, vezes o F de Z, que vai me retornar o número de voltas. 3 vezes 12 dá 36, isso é igual a 4 F de Z. Se eu simplificar aqui, eu vou obter 9 igual a F de Z e mata a questão. 9, letra C. Ok? Foi? Dúvidas? Próxima questão. Questão de Enem. Cara, eu já tenho essa questão resolvida. Mas eu vou fazer de novo. Vamos lá. Se eu conseguir apagar, lógico. Aqui, ó. Apaguei. Segue o baile. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. Acordem com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM. O número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Engrenagem A, 24 dentes, engrenagem D, 108 dentes e assim vai. Repare que o número de dentes é proporcional ao raio. Então, eu já estou enxergando aqui que o D é enorme, tá vendo? Ele pergunta a frequência de giro do ponteiro em RPM. Calma aí. Olha só. Existe um eixo do motor que está preso à engrenagem A. Lembra? Associação via mesmo eixo. Eu fiz essa bolotinha aqui no quadro para vocês. E falei assim, gente, cuidado. Se é o mesmo eixo, eles giram juntos, eles apresentam frequências iguais. Então, se o eixo do motor gira com frequência de 18 RPM, moleque, eu posso te garantir que a frequência da engrenagem a frequência A, também vai ser 18 RPM. Beleza. Agora, olha só. Olha a engrenagem B. A engrenagem B tem 72 dentes, enquanto a engrenagem A tem 24 dentes. Essa engrenagem B ela é 3 vezes maior. Lembre-se de que, se ela é 3 vezes maior, a frequência B ela é 3 vezes menor que a frequência de A. Correto? Lembra. Quem tem o menor raio dá o maior número de voltas, apresenta a maior frequência, portanto, e a maior velocidade angular. Quem tem maior raio dá o menor número de voltas, apresenta a menor frequência e a menor velocidade angular. Se o B é 3 vezes maior, a frequência é 3 vezes menor. Ou seja, a frequência de B é a frequência de A, que vale 18, sobre 3. Isso aqui vai me dar uma frequência de B igual a 6 RPM. Maneiro. E daí? E daí que você vai olhar para a engrenagem B e vai ver que ela está presa ao mesmo eixo da engrenagem C. Se é o mesmo eixo, as frequências são iguais. A frequência de C é igual à frequência de B, é o mesmo eixo, não tem redução, não tem alteração de frequência. Lhe digo que a frequência de C, então, ela é igual a 6 RPM. Maneiro. Agora a engrenagem C está ligada à engrenagem D. CD 3T6 108. Daqui para cá, 3 vezes maior
Preste atenção, o raio é 3 vezes maior. Então a frequência de D, ela vai ser a frequência de C dividido por 3. Raio 3 vezes maior, frequência 3 vezes menor. Então essa frequência de D, ela vai ser 6, tá vendo? Sobre 3. Essa frequência de D é igual a 2 RPM. Mas Lessa, a questão está pedindo a frequência do ponteiro. Pois é, o ponteiro que está aqui, ele está preso ao mesmo eixo do D. Então a frequência do ponteiro é a mesma frequência de D. A mesma frequência de D, 2 RPM. Portanto, já é letra B, marcamos e partimos para a próxima questão, que é uma questão agora de lançamento vertical. Olha só. Um menino lança uma bola verticalmente para riba do nível da rua. Uma pessoa que está na sacada a 10 metros acima do ponto de lançamento apanha essa bola quando está a caminho do chão. Sabendo que a velocidade inicial da bola é 15, determine a velocidade da bola ao ser apanhada pela pessoa. Olha só. Deslocamento da bola, 10. Velocidade inicial da bola, igual a 15 metros por segundo. Que velocidade é essa que o cara apanha a bola? Meu irmão, tem tempo na questão? Dou. Se não tem tempo, vou largar um Torricelli. Ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes o ΔS. A velocidade é o que eu quero. A inicial é 15 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração é a da gravidade, que vale 10. E o deslocamento, ele quer também que valha 10. Com uma little correção. Cuidado que você está jogando o corpo para cima. Se tu joga o corpo para cima, a gravidade, como combinado, é negativa. Vai ficar V ao quadrado. Ficou estranho isso aqui. V ao quadrado. V ao quadrado é igual a 2, 2, 5, menos 10 vezes 10, 100 vezes 2, 200. Então, V ao quadrado é igual a 25. V é a raiz quadrada de 25. V é igual a 5 metros por segundo. Tem um detalhe aqui que talvez você nem tenha percebido. Ele falou que a bola é apanhada quando está a caminho do chão. Não tem problema nenhum. A bola passa a 5, sobe, para e volta. Se ela passa na ida a 5, quando ela estiver voltando, ela também está a 5 metros por segundo, por se tratar de um movimento completamente simétrico, ok? Tudo que faz na subida, faz também na descida. 5 metros por segundo, então, é a velocidade dessa bola na volta. Foi? Dúvidas? Próxima questão. Questão de lançamento horizontal. Um corpo é lançado horizontalmente de uma rampa de 20 metros de altura, com uma velocidade 12. Determine o tempo de queda. Moleque, essa é classicona, não há muito o que discutir sobre ela. Tempo de queda eu descubro usando hgt ao quadrado sobre 2, já que me foi dada a altura. A altura é de 20 metros. A gravidade vale 10, que é a sua nota. T ao quadrado sobre 2. Posso cortar zerinhos, vai ficar 2 é igual a t ao quadrado sobre 2. Posso multiplicar cruzado e descobrir que t ao quadrado é igual a 4. T é igual a raiz quadrada de 4, ou seja, t é igual a 2 segundos. E aí ele pergunta qual é a distância do pé da rampa que o corpo vai cair. Ou seja, ele quer essa distância aqui, ó. Essa distância tem nome. Ela é chamada de alcance horizontal. É o nosso azinho, lembra? Esse alcance horizontal eu vou calcular, adivinha onde? Na horizontal. Usando velocidade média, que é igual a ΔS, ΔT. A velocidade média horizontal é de 12 metros por segundo. 12. O alcance, o ΔS é o alcance que ele está pedindo. E o tempo, 2 segundos. Esse alcance é igual, multiplicando cruzado, 2 vezes 12, esse alcance é igual a 24 metros. Mais uma questão para conta, faltam 3, bora! E questão de dinâmica, vamos lá. 2 blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 14 e 6 kg, são ligados
há um fio ideal que passa por uma polia também ideal, sem atrito, como mostra a figura abaixo. A aceleração da gravidade tem módulo 10 e não há atrito. Olha que beleza, não há atrito entre o bloco A e a superfície de apoio. Calcule a aceleração e a atração. Outra questão classicona, eu vou no passo a passo. Primeiro, aponte as forças que atuam sobre os corpos. Peso de B, aqui não tem normal, aqui não tem apoio. Tração, beleza. Não tem atrito, não tem elástica, foi. Peso de A, é para baixo, tá? É para baixo. Peso de A, normal de A, tração, não tem atrito, foi. O A tem apoio, o B não tem. Maravilha. Segundo passo, descubra a direção da aceleração. Vamos lá. Eu imagino aqui que esse B vai descer. Mesmo sendo mais leve, a gente já discutiu isso em sala. Ele vai descer porque não tem atrito segurando o sistema. Consequentemente, o A vai se movimentar para lá. Ok? Por quê? Porque vem uma observação que fala assim: ignore as forças perpendiculares à aceleração. Então, a normal e o peso de A serão ignorados. Beleza? Deixa eu ver. Próximo passo. Escreva para cada bloco que a força resultante é má. Então eu vou no bloco A e vou falar que a força resultante é m vezes A. No bloco A só tem atração. Lembra que a força resultante é quem está a favor menos quem está contra a aceleração? Quem está a favor, eu sei que é atração. Mas não há ninguém contra a aceleração. Ok? Então só atração. A massa tem que ser a massa do A, que vale 14. E a aceleração, eu não sei. Guarda a primeira equação para a gente montar um sistema. Eu vou agora para o bloco B. E eu vou resolver os dois itens de uma vez só. E vou escrever que a força resultante também é má. Só que agora, o peso de B está a favor da aceleração. Quem está contra a aceleração é a atração. Isso é igual a massa do B vezes a aceleração. Lembre-se de que o peso do B é o Manu gostoso. O peso de B vai ser massa 6, gravidade 10, o que me dá um peso de B igual a 60 newtons. Joga lá. 60 newtons. 60 newtons. Menos T. Tudo que é T, eu já vou começar a resolver o meu sistema por substituição. No lugar de T, eu vou colocar 14A. E vou seguir o baile. Você vai ver que eu vou calcular de cara o A. Ficou bem feinho isso, mas isso aqui é 14A, tu vai entender. Volta aí, você vai ver que é 14A. Tá lá em cima, é 14A. Massa de B é 6 vezes A. Joga o 14 para lá, fica 60, é igual 6A mais 14A. Ou seja, 20A é 60. Simplificando, esse A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. A letra A não se encontra mais entre nós, ok? Na letra B, ele quer atração. E você sabe que T é igual a 14 vezes o A. Então, T é igual a 14 vezes 3. O T é igual a 42 newtons. Fechou. Matamos a questão. Vamos para a penúltima questão. Uma força F de módulo igual a 16 newtons, paralela ao plano, está sendo aplicada em um sistema constituído por dois blocos A e B ligados por um fio inextensível de massa desprezível, como representado na figura abaixo. O movimento dos blocos é uniforme. Uepa! Uepa! É uniforme, velocidade é constante, né? Ou seja, a força total resultante é nula, né? Ok? A massa do bloco A é igual a 3 kg, a massa do bloco B é 5 kg. Determine o coeficiente de atrito entre os blocos e a superfície. Moleque, olha isso. Velocidade constante, aceleração zero, força resultante igual a zero. Isso ajuda em quê? Se você está arrastando dois blocos, um de 3 kg e um de 5 kg, é a mesma coisa que arrastar um bloco enorme de 3 mais 5, de 8 kg, portanto, ok? Forças que atuam naquele bloco. As forças que atuam naquele blocão são a força F de 16 newtons, o peso P, a normal N
e a força de atrito Fat, que é oposta ao movimento. Lembre-se de que a Fátima é contra o movimento, beleza? Se você parar para observar, a normal se anula com o peso, porque não há movimento na vertical. Então, normal e peso se anulam. Ou seja, a normal é igual ao peso do blocão. Essa normal, então, é igual a 80 newtons. Lembre-se, peso é manu custoso. É a massa vezes a gravidade, que é 10. Portanto, 80 newtons. Beleza? E aí que a força F se anula com a Fat. A Fat, ela é igual à força F. Mas, Manu Lessa, se a força Fat for igual à força F, o bloco não fica parado? Fica. Se ele estiver parado, ele fica parado. Mas se ele estiver em movimento, ele continua, por inércia, em movimento. Só que o movimento é retilíneo e uniforme, como foi dito aqui, ok? Então, nesse caso, o bloco está em movimento e continua em movimento. Fórmula da Fat, μ vezes N. Fórmula da força F, nada. Você já tem o valor, diz a lenda, que vale 16, ok? μ vezes normal, normal vale 80. Isso é igual a 16. μ é igual a 16 sobre 80. Então, μ é igual tudo por 8. Pode ser? Na verdade, dá tudo por 16, né? Tudo por 16. Se eu dividir tudo por 16, vai ficar 1 em cima e 5 embaixo. Ou seja, o coeficiente de atrito é 0,2. Acabou a questão. Já é? E eu acho que a The Last Question of hoje é a questão de número 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. A questão 14 é uma questão de roldaninha. Fala que a figura abaixo, observe. Determine a força que o homem deve fazer ou exercer no fio para manter em equilíbrio estático o corpo suspenso de 120 newtons. Qual é a da parada? Cada roldana móvel quebra o peso ao meio. Lembre-se de que o número de roldanas móveis para questões simples de vestibular e de prova, portanto, é o número total de roldanas menos 1. Então aqui eu tenho 3 roldanas móveis que são ok? São essas 3. Essa aqui quebra a metade, ele deveria fazer 60 newtons de 120. Essa aqui quebra a metade, 30 newtons de 60. E essa aqui quebra a metade, 15 newtons de 30. Então a força que o cara deve fazer aqui é uma força de apenas 15 newtons, beleza? Ou se você quiser, use a fórmula. A força F é igual ao peso sobre 2 elevado a N, em que N é o número de roldanas total dessa, número de roldanas móveis. Essa força F, então, vai ser o peso, que é 120, sobre 2 elevado a N, número de roldanas móveis, 3, como combinado. Essa força F vai ser 120 sobre 8. Essa força F vai ser igual a 15 newtons. Estude, bons estudos para tu, boa prova. See you tomorrow. Até amanhã. Tchau.